Estamos de volta com a nossa palestra sobre o empregado doméstico e estamos hoje na parte 3 da palestra e vamos iniciar falando sobre controle de jornada de trabalho. Então, o controle da jornada de trabalho se tornou obrigatório uma vez que criado o limite de horas semanais, que é de 8 horas, o limite semanal de 44 horas, então tornou-se essa necessidade do empregador fazer um controle da entrada do empregado, dos intervalos para refeição e descanso e a saída, que é o final do expediente. Então esse controle é um controle que o empregador vai precisar fazer. E de que maneira esse controle pode ser feito? De 3 formas. Pode ser de forma manual, que é um cartão de ponto que você pode comprar na papelaria, um livro de ponto, que ambos são marcados manualmente pelo próprio empregado doméstico, é importante ressaltar isso. Então, não é o empregador que marca lá a entrada do empregado, e sim o próprio empregado mesmo, ele marca com a letra dele, manualmente, a sua entrada, o seu intervalo, a hora que ele saiu. Tá? Essa marcação também não pode existir aquela marcação chamada horário britânico, ou seja, se o empregado entra às 8 horas, não pode constar no controle de ponto que ele entrou todos os dias às 8 horas. Isso é quase que impossível. Então um dia ele entrou um pouco mais cedo, um dia entrou um pouco mais tarde, então é para colocar exatamente o horário de entrada e o horário de saída desse empregado para ser algo realmente válido para você futuramente. Então esse controle ele pode ser feito, como eu mencionei, manualmente através do cartão de ponto, um livro de ponto que pode ser comprado em papelaria. A segunda maneira é uma marcação mecânica, que é aqueles relógios que você compra em empresas especializadas de marcação de ponto. Então você compra o relógio, o cartão de ponto na papelaria e registra esse ponto mecanicamente. Então vai ser registrado mecanicamente o horário de entrada, os intervalos e saída desse empregado. E a terceira e última, a opção seria a opção eletrônica, onde você adquire um sistema de ponto, um programa, um software de ponto, um relógio de ponto, e a apuração dessa jornada é feita de forma eletronicamente. Então você tem essas 3 alternativas. Hoje, atualmente, é usado mais a manual, que é mais barata, inclusive. Você compra na papelaria, você pode até fazer uma planilha para esse seu empregado marcar manualmente. Então, a mais comum, mais barata é a primeira opção, manual que você preenche manualmente. O que mais? Mostra aqui para vocês o modelo. Então, esse mais escurinho aqui é o cartão de ponto, pode ser marcado manual, e ele também é utilizado naquela forma mecânica. Na parte de cima é a planilha. Você pode fazer uma planilha colocando o nome dos seus empregados domésticos, horário de entrada, saída, intervalo, campo para assinatura do seu doméstico. E no último lá o conhecido livro de ponto, que também é adquirido em qualquer papelaria. Importante ressaltar, uma vez tendo a jornada de trabalho, esse empregado também passou a ter direito a um intervalo. Então, está oficializado a quantidade mínima e máxima do intervalo desse empregado. Então esse período é de no mínimo 1 hora de intervalo para refeição e descanso, no máximo 2 horas. Tá? E pode haver um acordo entre as partes, pode até existir uma redução de 30 minutos nessa jornada, nesse período de intervalo. Esses intervalos previstos na lei, de 1 hora, no máximo 2 horas, o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e os domingos livres em que o empregado mora no mesmo local que ele foi contratado, esses intervalos, esses períodos, eles não são computados como horário de trabalho. Tá? Então ressaltamos essa informação. O período de intervalo, o período onde o empregado não está efetivamente trabalhando, se ele por acaso reside no mesmo local da prestação de serviço e está no período de folga, no período de repouso, esse período ele não é computado como jornada de trabalho, salvo se for solicitado o trabalho para esse empregado. Aí é caracterizado como hora extra, tá? Podendo ser de no mínimo 50% ou 100%. Caso esse empregado resida no local de trabalho, o período de intervalo ele poderá ser desmembrado em 2 períodos, desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora até o limite de 4 horas ao dia. Tá? E o descanso semanal remunerado? Ele é devido ao empregado doméstico semanalmente, de no mínimo um dia, 24 horas, e preferencialmente aos domingos. Então, em alguns vídeos anteriores nós já comentamos sobre isso. E o intervalo intra-jornada?
Então, algumas pessoas não conhecem essa regra, essa obrigatoriedade. Então, entre uma jornada de trabalho e o início de uma outra jornada de trabalho, então, finalizei uma jornada hoje às 5 horas da tarde, né, às 17 horas. Só vou dar início a uma nova jornada depois que houver um intervalo de 11 horas no mínimo. Depois dessas 11 horas, aí sim, eu posso iniciar uma outra jornada de trabalho. Então, é uma obrigatoriedade, isso está na lei dos domésticos. Tá? Então, existe uma obrigatoriedade de intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Tá? Regime de compensação de horas. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas mediante acordo escrito entre empregador e empregado. Então, regime de compensação de horas. Vamos falar um pouquinho mais na frente os limites, mas questão de hora extra. Fizemos aí uma hora extra, esse empregado ele pode reduzir essa hora, compensar num outro dia. Tá? No regime de compensação, então, será devido ao pagamento como hora extraordinária das primeiras 40 horas. Né? Então, podemos criar um regime de compensação de horas? Podemos, tá? Mas no mínimo 40 horas o empregado precisa receber, ele precisa ser remunerado. Tá? O que ultrapassar disso, aí entra nesse controle desse regime de compensação de horas. Tá? Então, das 40 horas referidas poderão ser deduzidas sem o correspondente pagamento as horas não trabalhadas, em função de redução do horário normal ou dia útil não trabalhado durante o mês. Então, uma falta, um atraso, nós podemos reduzir dessa jornada, desse saldo que esse nosso empregado tem. A dedução mencionada ela poderá ser compensada no período máximo de 1 ano. Então, criamos um acordo de compensação. Né? Então, esse acordo começou agora, vamos supor, em março de 2016. Então, até março de 2017, ele tem que estar quitado, tem que estar zerado. Então, você tem um prazo de 1 ano para você zerar esse saldo, essa compensação como empregado. Tá? Ah, mas não zerei, Daniel. Como vai fazer? Tem que remunerar esse empregado. Então, findou o prazo. Existe ainda saldo? Aí existe a obrigatoriedade do pagamento dessa hora extra para o empregado. Como digo no próximo tópico aqui. Na hipótese de rescisão de contrato, é uma outra opção. Sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o empregado fará jus ao pagamento das horas extras, não compensadas, calculada sobre a remuneração daquela época da rescisão, o salário dele atual. Então, existe a rescisão aí antes do prazo de 1 ano. Nesse período, existe um saldo de compensação para esse empregado, que ele não compensou. O que vai acontecer? O empregador precisará remunerar, pagar como hora extra esse saldo para esse empregado. Tá? Bom, por hoje é isso que a gente vai falar, mas se porventura você que já nos acompanhou desde o primeiro vídeo, né, desde as primeiras palestras sobre o e-social, sobre o empregado doméstico, se vocês estão entendendo que é muito complicado para mim, é algo que não tenho tempo para fazer todo esse controle, tomar todo esse cuidado, conheça o nosso trabalho chamado Confirme em Casa. É um trabalho que nós temos a especialidade e conhecemos o processo e podemos auxiliá-lo em tudo para você. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Aguarde os nossos próximos vídeos, que ainda tem mais para falarmos sobre o empregado doméstico. E queremos depois finalizar com um vídeo sobre o e-social doméstico, tá? Então aguarde nossos próximos vídeos e se você quiser conhecer o nosso trabalho, que é o Confirme em Casa, faça o contato conosco. O Confirme em Casa é um trabalho que nós temos onde esse empregado doméstico fica sob nossa responsabilidade. Então nós fazemos todos os cálculos, todos os relatórios, todos os pagamentos, podemos encaminhar para você ter uma tranquilidade e ter uma gestão mais tranquila sobre todo esse processo, evitando principalmente a criação de um passivo trabalhista para você e alguns ônus e pendências com o fisco. Tá? Então, até o próximo vídeo, obrigado.